Olá, mulheres, boa noite. Vamos entrando. Sejam todas muito bem-vindas. Enquanto nós escutamos este louvor, vão chamando as tuas amigas para estarem aqui conosco. Hoje nós teremos a Valdelice, uma psicóloga, falando conosco sobre o tema depressão. Que nós possamos ser edificadas com as palavras que ela irá liberar, que quem precisa de ajuda possa encontrar a ajuda que busca. Convide quantas mulheres vocês puderem convidar para que possam estar recebendo esta palavra do Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Meninas, vamos convidando outras mulheres para estar conosco. Envie esse aviãozinho para quantas mulheres vocês puderem, para que elas possam estar sendo edificadas com a palavra que será liberada hoje pela Valdelice. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Olá, meninas, boa noite, paz do Senhor, sejam todas muito bem-vindas. Louvor maravilhoso, né? Deus mandou nos falar que está cuidando de nós. Que louvor, que música linda. Vocês estão conseguindo me escutar? Estão me vendo? Tá tudo certinho aí? Me sinalizem aí. Quero deixar uma mensagem aqui para abrir essa live. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Do nosso coração flui vida, né? Vida que recebemos de Cristo quando ele morreu na cruz. Então precisamos cuidar dessa fonte. Salomão falou que nós devemos cuidar do nosso coração.
porque o nosso coração flui vida e a vida que vem de Jesus Cristo, vida que é preciosa para Deus. Nós estamos quase chegando no final da série de depressão. Esta é a penúltima live e eu espero que a gente tenha conseguido ajudar mulheres a entenderem o quanto são amadas e o quanto são preciosas para Deus. Minha convidada já está por aqui, eu vou estar convidando ela para entrar. Suficiente para falar tudo aquilo que Deus colocou no coração dela e que muitas vidas possam ser edificadas através da vida dela. Amém. Seja bem-vinda a essa casa. Amém. Mulheres A paz, Senhor. Paz. Então, meninas, Valdelice é psicóloga. Conheci ela através da internet e ela prontamente disse sim quando eu fiz o convite para ela, né, para estar aqui com a gente, está trazendo uma palavra, né, e que você possa estar falando tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus tem feito muitas coisas lindas através desta série. Eu acredito que a gente está sendo um canal de bênção na vida de muitas mulheres que precisam de ajuda e que você possa estar falando tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Sinta-se em casa, a casa é sua. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor, minhas amadas, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite. Como já foi falado aqui, né? Nós, como recebemos o convite, nós temos que estar prontamente para fazer, né, a obra de Deus e fazer com que o reino dele venha a ser propagado através das nossas vidas. Nós, como somos instrumentos de Deus aqui nesta terra, temos que fazer com que esse reino venha a ser a cada dia mais intensificado. Amém. Né? E falar desse tema tão relevante, que é conhecido também como o mal do século, né? A questão da depressão. E o tema, né, correlacionado à dor da alma. Como lidar com tudo isso? Né? Como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor e nós percebemos que elas estão em depressão. A depressão pode ser comparado com uma guerra, porque a nossa mente é um campo de batalha que acontece todos os dias, né? Uma guerra interna e ela ainda é cruel. E se não tivermos um suporte necessário, infelizmente ela acaba roubando a energia daquela pessoa que se encontra nessa situação. E vai arrasando tudo que vem pela frente, né? A pessoa ela luta contra ela mesma, contra os seus próprios desejos, né? Dá para entender, né? Dá, faz sentido, para né? mim todo. Mas é assim que acontece, né? A pessoa que está em um estado depressivo. É como ela se afogasse por dentro, ou seja, se afogasse nela mesma, em suas angústias, suas tristezas, seus conflitos, suas culpas. Ela pode até disfarçar, mas ela não vai disfarçar dela mesma. Porque fugir de quem? Fugir da onde? Se tudo está dentro dela mesma. Então, é como se ela tivesse um clima de velório dentro dela, né? E aí, entendendo melhor o conceito da dor da alma, né? Eu peguei um texto de Robert Marx, e aí eu quero declamar um pouco e conversar um pouco, né, com todas as pessoas que se encontram aqui neste momento. Sim. E aí, em um desses textos, ele fala: apertar o dedo em uma porta dói,
não é? Assim como levar também um tombo, ou torcer, ou quebrar um pé. Porém, essas dores são físicas. Mesmo intensas, são locais. Agora, reportando a dor da alma, é aquela que traz um impacto devastador, que acaba comprometendo a saúde mental e também a do corpo, ou seja, o físico. Porque corpo e mente estão interligados. Se a nossa mente ela não está bem, todo o nosso corpo também não está. Porque tudo está em conexão, está conectado, né? Ou seja, um acaba interferindo no outro. E sendo assim, todas as áreas da vida dessa pessoa está comprometida. Entretanto, mesmo com toda a sua força, essa angústia pode ser superada e vencida. A nossa irmã, né? Ela é a prova viva disso, dessa realidade. Mas como encontrar essa superação? Para isso, é necessário olhar para a dor emocional, né? Com a mesma seriedade com que nós olhamos a dor física, a dor em uma parte do nosso corpo, em nosso membro, e sem preconceito ou prejudicamento, ou seja, na busca de uma ajuda, ou seja, sem preconceito. Precisamos olhar essas situações que nós passamos e como nós nos sentimos frente à situação, para nós percebermos os sinais que precisamos ajustar e o que nós precisamos intervir. Dizer que estar com dor na alma, ou seja, através da depressão, que ela causa uma dor na alma, é uma forma metafórica, né, de expressar os problemas de ordem emocional e que estão acima das dores que conhecemos habitualmente, né? Certas situações traumáticas, né, vivenciadas, como a perda de um ente querido, um fim inesperado de um relacionamento, a perda de um emprego, problemas familiares ou qualquer outro tipo de decepção, porque todas essas perdas, né, faz parte também do luto. Não é só questão de uma perda do ente querido, não, né? Porque tudo que faz parte de uma perda, você passa por uma questão do luto, um processo do luto. Então, os problemas familiares ou qualquer outro tipo de decepção pode causar uma dor como essa, uma dor da alma, e se elevar à questão da depressão. Existem ainda casos em que as origens dessa aflição não foi necessariamente causado por um fator externo, algo, né, do tipo, como eu expliquei aqui nesse momento, mas por um desequilíbrio químico no cérebro ou reações de alguns tipos de medicamento. Então, é necessário cuidarmos do nosso bem-estar emocional, porque também faz parte da nossa saúde. Porque a depressão, entre ansiedade, entre outros transtornos psíquicos que causam a dor da alma, merece tanta atenção como diabetes, hipertensão, uma fratura exposta ou interna, entre outros. A informação é o melhor caminho para que nós venhamos buscar e tratar com eficácia, né? Ou seja, afinal, quando nós estamos interligados conosco mesmo, ou seja, através do autoconhecimento, podemos alcançar e identificar aquilo que precisa ser tratado, né? Na palavra do Senhor, nas escrituras bíblicas, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso reportar também, né, a essa questão
Quando nós conhecemos a verdade de nós mesmos, nós temos a capacidade de poder ajustar, de poder mudar, de poder ressignificar, ou seja, temos a oportunidade de reconhecer o que nós temos de fazer. Então, o autoconhecimento, ele é de suma importância para nós alcançarmos e atingir e atender a necessidade de cada um de nós. Amém. Né? Então, assim, a saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de enfermidade, o que prerroga a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Saúde significa o equilíbrio das 3 dimensões humanas, que é o corpo, a alma e o espírito. Esse corpo já se fala, é o que a matéria. A alma significa a nossa mente, nosso psíquico. O espírito, quando eu me reporto ao espírito, é a questão de você lidar com algo maior do que você, ou seja, algo que vai além do ser humano. É o que significa que nos reporta ao propósito de vida, a sua missão aqui nessa terra. Amém. Então, quando há um equilíbrio nessas 3 dimensões, aí sim que há a questão da saúde mental. A depressão, ela é uma doença que pode se agravar com grande sofrimento se ela não for tratada de uma forma eficaz. Ao contrário que muita gente ainda pensa, né? Existe ainda muitos preconceitos, né? Pessoas falam, é bobagem, é frescura. Então, assim, a depressão, ela é considerada uma doença como qualquer outra, né? E que pode também ser tratada e a pessoa ter continuidade da sua saúde, ou seja, ter a sua vida livre, leve, tranquila, quando ser tratada. Então, nós precisamos entender que a depressão, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser falada, ela precisa ser divulgada, porque muitos ainda, né, têm essa restrição de não conversar, de não falar, de não expor, mas tem que ser exposto, por quê? Para aquelas pessoas entenderem que ela existe, ou seja, não só uma situação a ser tomada. Muitas das vezes a depressão chega até a pessoa a pensar no suicídio. Né? Ou seja, mais ou menos 70, 80 das questões de suicídio está relacionado com a depressão. Então, isso deve ser falado. Isso deve ser estimulado. Porque tem muitas pessoas que estão precisando, estão passando por isso, por ela mesma estar passando, ou um ente querido está passando e não ter como ajudar. Não saber como ajudar. Então, no decorrer dessa live, estaremos também comentando a respeito de como ajudar, de como lidar com essa situação. Então, a depressão é uma doença que está associada ao suicídio, como eu falei, que acomete quase 12 milhões de brasileiros. Eu estou só reportando, né, segundo aos estudos, só estou reportando aos brasileiros. Acomete 12 milhões de brasileiros. Então, os estudos relacionou que a depressão é como se fosse a perda de si mesmo, podendo a pessoa apresentar pensamentos negativos constantemente, sentimentos de culpa, irritabilidade, baixa autoestima, tristeza profunda. Então, que poderá prejudicar todas as áreas de sua vida, né? Seja ela laboral, emocional, familiar, social, dentre outras. É a doença que é mais incapaz
incapacitante, né? Que tem um grande impacto na saúde emocional e atinge também a questão econômica, porque a pessoa fica incapaz de exercer o seu trabalho e a parte econômica também ela é atingida. Aí eu digo, menos de 50% das pessoas elas conseguem o tratamento, ou conseguem aderir ao tratamento. E aí, segundo os estudos também, falam que 80%, né, de pessoas têm a chance de levar a sua vida normalmente, ou seja, seguir com o tratamento. Né? As causas, né, tem um componente genético, né? Tem um equilíbrio também nos fatores psíquicos, ou seja, na questão do cérebro, produções de substâncias, né? Neuroadrenalina, serotonina, né? Que é o fator também do crescimento neural. Então, exerce essa alteração, que é essa diminuição dessa serotonina no organismo. O abuso de álcool também, o estresse agudo, o estresse. Hoje nós estamos passando por um momento difícil em relação à pandemia, Verdade. onde muitas emoções foram potencializadas, né? Pessoas que tiveram perdas dos seus empregos, pessoas que tiveram que conviver mais próximo da sua família, né? Isso foi um fator, né, importantíssimo também, que remete à questão familiar, onde precisamos fortalecer os nossos vínculos familiares. Que isso também é um fortalecimento, ou seja, é uma rede de apoio contra também a depressão. Então, assim, durante o funcionamento do cérebro de uma pessoa que está com depressão, né, acontece essa diminuição na quantidade de neurotransmissores que são liberados. Mas o que acontece? A bomba de recaptação e enzima continuam trabalhando normalmente, né? Mas o que ocorre é essa diminuição de neurotransmissores sendo liberados. Então, é uma questão, né, de neurotransmissores, né? Ou seja, o neurônio receptor capta menos neurotransmissores, o sistema nervoso funciona menos. Então, assim, o seu funcionamento mental, ele gira em torno de 3 sentimentos. A questão da intolerável, é de não suportar, inescapável, onde a pessoa chega um momento que, sem tratamento e sem, né, vamos dizer assim, um posicionamento adequado, ela se encontra sem saída, né? Ela se acha sem saída, e de interminável, ou seja, não tem fim, como ela tivesse aquele pensamento que teria um infinito para poder vivenciar aqueles momentos difíceis. Então, existe essa distorção cognitiva da percepção dessa realidade, né? Uma avaliação negativa de si mesma, do mundo e do futuro. Então, surgem várias situações, né, que ocorre essa situação, né, de dificuldade. Né? Eu creio que vocês também, no decorrer de outras lives, já viram sintomas também, né? A questão do humor deprimido, a questão da perda de interesse de prazer, o cansaço, né, por qualquer coisa. Às vezes não tem energia porque é como roubar-se a energia. Então, a concentração reduzida, a autoestima também reduzida, aquilo que a pessoa tinha vontade de fazer, tinha prazer de fazer, e aí começa a diminuir esse prazer, né? E aí vem as ideias de culpa, de inutilidade, e aí começam os pensamentos disfuncionais, né? Pensamentos disfuncionais são aqueles que não nos ajudam a prosseguir ou alcançar algum objetivo. Então a pessoa começa a ficar deprimida, né? Ou seja, as coisas que conseguia fazer não está fazendo mais, né? E aí vem também alterações do sono, o apetite fica reduzido, né? Então, assim,
todas essas questões relacionadas, né, vêm para a mente desse indivíduo, vêm para a percepção desse indivíduo. E assim, tudo que nós pensamos, o nosso inconsciente, ele não consegue decifrar o que é certo e nem o que é errado. Aí eu digo, vocês assistiram algum tipo de filme que não é fatos reais e chegou a se emocionar? Alguém já chegou a assistir algum filme? Eu creio que sim, né? Algum filme e se emocionaram, né? Mesmo sabendo que esse filme não é fatos reais. Mas por que veio essa emoção, mesmo eu sabendo que não é fatos reais? Porque o nosso inconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que eu digo, eu sou culpada por isso que está acontecendo, eu não consigo, e aí vem, eu já tentei, eu já fiz de tudo, isso e aquilo. Então, a pessoa começa a se sentir o que é inútil, começa a se sentir incapaz. E o meu organismo vai se preparar ainda mais para essa negatividade. E aí acontece que a pessoa mergulha nessa questão toda depressiva. Então, depressão já está falando, né? É algo para baixo, né? Sim. Então, assim, tudo colabora para isso, né? Então, as estatísticas também falam que para um homem, 2 mulheres sofrem de depressão, né? Por questões hormonais, por questões, né, sociais mesmo, né? Pela questão do dia a dia. Então, assim, alguns podem me perguntar, né? Agora, qual é a diferença entre a tristeza e a depressão, né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. E aí eu vou interlocutar para vocês. A tristeza tem um fato causal, né? Ou seja, se eu fiz uma prova, pensei que ia passar nessa prova, pensei que ia tirar uma nota 10 nessa prova e fui convicta disso. Vou tirar um 10. E quando você recebe, né, aquela resposta, ou seja, aquele resultado, você tirou, vamos colocar uma nota 4. Você vai ficar contente? Você vai ficar feliz? Não, porque somos seres humanos e colocamos expectativas nas coisas que nós desempenhamos, nas coisas que nós vivenciamos. E quando nós colocamos expectativas e aquela expectativa é frustrada, nós ficamos tristes, né? Então, assim, a questão, né, desse fator causal causa essa tristeza. Mas, para a depressão, não precisa ter um fator causal, porque a depressão é algo complexo, né? Não precisa ser algo pontual ou reativo. As suas causas são multifatoriais. É o resultado de uma complexa interação entre fatores psicológicos, biológicos e socioambiental. Então, assim, na tristeza, as pessoas reagem a estímulos positivos, né? Você está ali, mesmo que você esteja triste ali naquele momento, mas aconteceu algo de bom, você ali se alegra. Então, um estímulo ali, você se alegra. É mais fácil de você reagir a algum estímulo, né? Já na depressão, dificilmente a pessoa reage a estímulo positivo, porque é como o arco-íris dela não tivesse cor. É como uma comida, um alimento que não tem sal, não tem sabor, então não é algo que vai estimular. Então, assim, é normal, né, na tristeza, né, é necessário ajuda para elaborar a perda, né? É normal ter essa questão de elaborar a perda. Já na depressão, é difícil ter essa elaboração da perda, a elaboração do luto. Por isso que o luto precisa ser vivido, né? Quantas pessoas pulam, né, os estados do luto, pensando que vai ficar tranquilo, vai ficar, né, leve, solta, mas infelizmente, quando nós pulamos fase
infelizmente as consequências elas vão surgir, né? A importância da tristeza em nossas vidas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme da Disney, Divertidamente. Esse filme retrata, né, a importância de todas as nossas emoções, ou seja, das principais emoções e sentimentos, né? A raiva, o medo, a tristeza, né, o orgulho, o nojo, então, a alegria. Então, assim, ela faz um apanhado da importância dessas emoções em nossas vidas. Então, a tristeza, ela é algo natural do ser humano, né? Já a depressão, ela está catalogada em uma patologia que precisa ser tratada. Já a tristeza, o prejuízo funcional é limitado, porque eu posso estar aqui um pouco triste, mas daqui a um momento eu posso estar feliz, eu posso estar alegre, superei aquela situação. Já na depressão, o prejuízo funcional é evidente, vai interferir em todas as áreas, emocional, social, e aí sentimental, laboral, vai, né, acatando e vai prejudicando todas essas áreas, né, da vida, né? A tristeza, como eu falei, com o tempo, ela melhora, né? Mas já a depressão, sem tratamento, ela pode piorar. Então, é necessário dar uma atenção, né, muito precisa, né? E por isso eu parabenizo a nossa irmã, né, por fazer esse trabalho maravilhoso, por estar também proclamando isso dentro das congregações, dentro das igrejas, porque precisamos, né, desculpa aqui, reconhecer. Peraí, um momentozinho aqui, gente. É isso aí, acontece isso, gente. As intercorrências. Vai ver papai, vai ver papai. E é assim que acontece durante o nosso dia, né? A gente passa por situações e a gente tem que driblar, né? Tem que ter estratégias para poder as coisas funcionarem do modo melhor possível. Então, assim, a depressão, né? Ela é a queda persistente do humor, né? É como se fosse a fadiga e o cansaço está ali, né, na pessoa. Diminui a sensibilidade do prazer. É como eu falei, é como um arco-íris sem cor. Imagine um arco-íris sem cor. Imagine um instrumento musical sem som, né? Diz a palavra de Deus, imagine um instrumento musical sem som. Não vale de nada, né? Então, as atividades para essa pessoa não tem mais prazer. Essa pessoa, ela sofre. E precisamos ser empáticos com isso, nos colocarmos no lugar dessas pessoas, né? Ou seja, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, precisamos nos amar para amar o nosso próximo. E temos que fazer isso acontecer, né? As questões também, se é orar por ele, vamos orar. Mas se é também para procurar uma ajuda, vamos procurar, né? Uma ajuda profissional, né? A depressão não está desassociada, ela vai muito além do que imaginamos. Ela alcança dimensões humanas, como eu já falei aqui, do corpo, do alma e do espírito. Pois altera a maneira de como eu vou interpretar, né? Ou seja, interpretar a mim mesma, o outro e o meu futuro. E se eu altero a minha forma de interpretar, a minha maneira de sentir vai ser diferente também. A maneira de eu me comportar será consequentemente diferente também. E a forma do meu sentido da vida também vai ser alterado. Então, esse corpo, essa alma e esse espírito precisa estar, né, em conjunto, precisa estar trabalhando juntos, né? Eu cuidar do meu corpo, né, a questão da alimentação, do exercício físico é importantíssimo. Cuidar da minha mente é importantíssimo, né?
como é que eu estou me sentindo, quais são os sinais, por que eu estou assim, o autoconhecimento. A questão espiritual é importantíssima, porque ela leva ao meu sentido da vida. E é comprovado cientificamente também as pessoas que têm essa questão de fé, independente de religião. Mas os estudos mostram isso. A questão de fé ajuda o ser humano a superar as dificuldades e as diversidades. A questão da oração, ela ativa o sistema do nosso cérebro, a parte da imunidade, né? E aí, imagine só o benefício de bem-estar que ela faz no nosso organismo. Então, isso é primordial, essas questões correlacionadas, né? Então, dessa forma, deve ser considerado como um desfecho de série de fatores que acumulam a história do indivíduo, né? Não podemos ser considerados de uma forma causal ou simplista, né? Apenas determinados acontecimentos pontuais. Não, vai muito além, é muito complexo, né? E, ou seja, é a consequência final de um processo, a questão da depressão, né? Então, precisamos estar, né, cuidando da nossa saúde mental, né? Os fatores também que podem desencadear, né, e contribuir para uma situação depressiva são os padrões de pensamento, os estresses recorrentes, porque quando nós estamos, né, sempre em frente a um estresse, os níveis de cortisol são elevados na corrente sanguínea e acaba gerando um aumento da corrente da frequência cardíaca, né? Onde o nível de açúcar no sangue é também aumentado, a diminuição da produção de insulina e a constrição dos vasos sanguíneos são diminuídos. Então, assim, é uma série de fatores que podem contribuir, né, para a questão depressiva, né? Então, assim, na questão de pandemia, foi potencializado também, né, vários tipos de emoções, né? A depressão, a ansiedade, né? O distanciamento social, o estresse econômico, a incerteza sobre a própria subsistência, né? A solidão, a dificuldade nos tratamentos, o medo diante das doenças pré-existentes, né? O aumento da ansiedade diante da doença que acaba gerando transtornos depressivos, né? Então, assim, precisamos cuidar da nossa saúde mental em relação a isso, né? Então, assim, a psicoterapia é essencial para todos os tipos também de tratamentos depressivos, né? Ou seja, trabalhar as causas emocionais que desencadeia também os transtornos, né? Ela é necessário, porque através do aprendizado sobre eu mesma, eu vou poder também ter estratégias e garantir novas habilidades de enfrentamento. E aí eu vou buscar esse equilíbrio também entre corpo, alma e espírito, né? Então, assim, diante de todos esses fatores, né, que nós já falamos aqui, precisamos estar, né, em equilíbrio. E uma das maneiras de aliviar a nossa dor, ou seja, aliviar a dor emocional, é falar a respeito do que estão me sentindo. Esse é um dos, né? Ou seja, um dos fatores que nós podemos colaborar para as pessoas que estão passando por essa situação e o outro também que está passando por essa situação. Precisamos falar o que nós estamos sentindo, né? Nas escrituras bíblicas, né, relata o cego de Jericó. O cego de Jericó, né? E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala: o que queres que eu te faça? Claro, imagine só as pessoas ali ao redor. Deve ser que fala assim: xixi,
Não está vendo que ele é cego? Não está vendo que se ele está cego, se está clamando é porque ele quer enxergar, mas Jesus perguntou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou que ele precisava enxergar, que ele precisava ver. E o que isso nos ensina? Nós precisamos falar sobre as nossas necessidades. Precisamos expressar o que nós estamos por dentro. Aquele paralítico também do tanque de Betesda, ele foi também, reportou a essa situação. Ele precisava ser curado. E aí, quando Jesus perguntou para ele, ele falou: quando as águas se agitam, sempre vai um depois, sempre vai um na minha frente. E aí ele não conseguia ir para conseguir ser curado quando aquelas águas se agitavam. O que eu quero também dizer com isso? Porque naquele momento ele poderia falar que ele queria ser curado. Mas Jesus viu a necessidade que estava dentro do coração dele, que era a dor. Às vezes, né, é evidente que ele estava precisando ali ser curado daquela paralisia. Mas a dor de ver as pessoas indo primeiro do que ele foi maior. Então precisamos falar das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas dúvidas. Precisamos falar. E através da fala vem a cura. Precisamos atingir esse patamar, né? Precisamos evitar sofrer e guardar tudo para si. Precisamos evitar isso. Não precisamos carregar tudo sozinho em nossos ombros. Precisamos encontrar pessoas que possam nos escutar, possam nos ouvir. Precisamos fazer esse esforço para o nosso próprio bem, pois a fala é um dos caminhos para chegarmos à cura, né? E precisamos, né, de um amigo de confiança, precisamos de um profissional de confiança, precisamos expressar isso através das orações. Precisamos também, precisamos. Um dos segundos pontos é responsabilizar-se sem se culpar. Assumir a sua responsabilidade pelo que sente é uma atitude que irá te permitir melhor, ou seja, atingir os seus sentimentos de uma forma mais assertiva e buscar também soluções assertivas. Entretanto, é essencial saber diferenciar a responsabilidade de culpa. Infelizmente, às vezes muitos intensificam essa questão de culpa, né? E aí fica na situação, né, difícil, porque carrega algo que não é seu. Então, eu tenho que ter responsabilidade no que eu faço. O que o outro faz não faz parte de mim. Responsabilidade né? dele. Isso. Então, eu preciso me responsabilizar com o que eu sinto, com o que eu faço e com o que eu assumo. Mas aquilo que não é meu, eu não preciso. Então, eu preciso, portanto, escolher enxergar a dor da alma com sabedoria, sem se lamentar, porque assim que conseguirá vencer. A terceira é reconhecer as suas emoções, né? Ao invés de simplesmente sentir, né? Questione a respeito, por que eu estou assim? Por que eu me senti assim desse jeito? Né? Será que isso está acontecendo comigo? Então eu tenho que me reportar para mim e encontrar a origem de cada uma delas para eu poder superar, né, esses reflexos negativos. Né? Esse é o caminho para se entender e se descobrir e para assumir o controle sobre os reflexos daquilo que eu sinto. Né? Aquela mulher samaritana, ela estava ali,
né, em um horário que ela sabia que não ia encontrar muita gente, né? Mais ou menos os estudiosos falam que meio-dia, né? E Jesus fez, né? Ele sabia de todas, ele sabe de todas as coisas e ele fez questão de ir sozinho. E aí perguntou, fez a pergunta a ela, né? A questão, né, do relacionamento. E ela começou a falar, começou a falar. E Jesus, ele falou que ali ele poderia dar a água que ela precisava, e dessa água ela nunca mais teria sede. E no momento ela pensava que era água natural, mas era a água da salvação, a água espiritual. Então, assim, ela pôde naquele momento reconhecer onde ela estava. Ela reconheceu o que ela precisava mudar na vida dela. Então, quando nós identificamos o que nós precisamos mudar, isso se torna mais fácil para nós. Eu sei que a dor da alma não é fácil, mas esse é um dos caminhos para a superação, né? Então, assim, precisamos a cada dia, né, estar contrita com essas situações que ocorrem nas nossas vidas e não se deixar nos abater por situações de negatividade, né? Uma das outras é a questão de cuidar da sua autoestima, né? A questão de valorização. Eu sempre costumo falar, tem coisas que só você pode fazer por você. Se eu tiver sede e der água a cada um que estiver aí conectado neste momento comigo, a minha sede, ela não vai ser saciada. Se eu tiver sede, eu preciso beber essa água. É preciso que eu viesse aqui, ó, e esse líquido entrasse no meu organismo. Então, por mais que existam tratamentos para curar as dores da alma, existem coisas que apenas você pode fazer por você mesma. A primeira delas é reconhecer esse valor que você tem, né? Lembre-se de que primeiro amor que a gente deve sentir é o amor próprio. Nas escrituras bíblicas fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, isso volta. Ou seja, isso vai e volta. É preciso eu olhar para mim primeiro. Porque quando eu me amo, quando eu me cuido, consequentemente, esse reflexo vai para o outro. Então, apenas quando você se valoriza e se trata com carinho, com respeito, né, é que se torna pronto para poder amar também as outras pessoas de uma forma positiva e saudável, sem dependência. Um dos outros, né, que é o quinto, é mude o que precisa ser mudado. Às vezes pode ser fácil falar aqui, mas eu sei como é o processo. Mas uma mudançazinha que ocorra, isso já é de grande valia. E é necessário eu celebrar as pequenas vitórias que eu tenho mediante no dia a dia, né? Eu vou falar aqui rapidinho, né? Às vezes nós estamos aqui, nós andamos, nós falamos, nós fazemos isso, fazendo aquilo, né? E às vezes a gente não dá tanto valor a essas questões. Eu tenho uma amiga, né, que ela passou por uma situação muito difícil e os membros inferiores começaram a ficar, né, limitados, né? E ela, a partir desse momento, ela teve que fazer uma cirurgia. E dessa cirurgia, né, ela teve alguns dias que levou tempo para poder começar a recuperar os movimentos da perna novamente. Demorou, mas Deus ele fez o milagre. Mas esse milagre precisou, né, ela querer
fazer esse tratamento, fazer também as fisioterapias. E a cada passo, a cada dia que ela começava aos movimentos, né, começava depois a pegar o andador e andava, né, teve o aparelho que colocou em sua perna e ela andava, era uma vitória maravilhosa. E eu, ao ver um vídeo um dia, quando eu lembro desse vídeo, eu me emociono também, né? De eu ver a trajetória de todas essas questões. E quando eu vi isso acontecer, a gente se reportou que nós precisamos valorizar cada minuto da nossa vida. E todo esse minuto, qualquer coisinha que seja, é merecido dar esse valor. Então, qualquer mudança na sua vida, valorize. Se você quis chegar ao 10, mas você chegou ao 5, você saiu do 1, você saiu do 2, celebre essa vitória. Porque quando nós celebramos o que nós temos, é mais fácil da gente conquistar aquilo que a gente não tem. Mas se nós focarmos muito naquilo que a gente não tem, a gente esquece que a gente tem. E esquece de valorizar o presente, né? Então, assim, precisamos focar naquilo que nós temos esse controle. E que isso venha fazer parte de nossas vidas, porque quando nós fazemos aquilo que nós podemos fazer, as transformações ela acontecem, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja de uma forma lenta, mas acontece. Então, é necessário nós refletirmos sobre a nossa vida, como é que nós estamos? Como é que está sendo o meu dia a dia? Né? Está sendo estressante? O que é que eu devo mudar? O que eu preciso mudar para poder ajudar a lidar com a situação? Né? Se alguma circunstância externa te incomoda, veja o que pode transformar em si mesmo para contribuir para isso melhorar. Né? Muitas das vezes precisamos também evitar, né, esperar muito do outro, né? Porque precisamos dar esse primeiro passo e fazer a nossa parte. É importante ter pessoas que venham nos ajudar, mas nem sempre encontramos, às vezes, pessoas que podem nos ajudar, né? Então, precisamos, né, beber essa água e nós precisamos beber para nós alcançarmos as transformações. E precisamos, né, no final aqui, encontrar um significado para a sua vida, né? Precisamos ativar isso em nós. Uma das melhores maneiras de curar a dor emocional é mostrando para si mesmo que é mais forte do que ela. Para isso é importante que encontre um significado maior para a sua vida, para que você tenha motivos para reagir e superar, né? Cada um de nós temos um propósito de vida, uma missão aqui nessa terra, e temos que a cada dia descobrir e ativar e reavivar cada uma de nós, ou seja, qual o seu propósito aqui nessa terra, né? Eu tenho uma plena certeza de que se conscientizarmos a respeito disso, nós iremos buscar, nós iremos, né, fortalecer esse ânimo, né, e motivação para continuar essa caminhada que nós precisamos. Dentre esses 6, né, componentes que nós precisamos fazer, nós não podemos esquecer também, né, da ajuda profissional, que é de suma importância, né? Mas com esses passos poderemos alcançar algo, né, que muitas das vezes talvez muitos não encontraram, mas nós temos, o que nós temos em mãos, nós temos que aproveitar. Então, poder ajudar o outro, isso é maravilhoso.
né? Gratidão. Melhor ainda é poder nos ajudar, né? Reconhecer os sinais, né, de depressão, né? E tratar adequadamente, né? Precisamos observar, né? Porque assim, a depressão é uma doença complexa. Ela não tem cara, né? Como vimos, né? Ou seja, algo pontual, quebrou um pé, quebrou uma perna, né? Teve alguma coisa no dente e aí fez, consertou. Não, é algo complexo, né? É invisível, é uma dor invisível. Então, por isso que a dor é maior. A dor é maior. Mas existem caminhos para superar. Existem provas vivas que a depressão ela pode ser superada, ela Sim, pode ser tratada, né? Então observar os sinais, né? Observar os sinais diminui os fatores de risco e precisamos também aumentar os níveis de proteção, né? É importante observar os sentimentos, né? Ou seja, das pessoas, de quem está ao nosso lado também, se perceber algum tipo de mudança, né? Nós podemos ativar esse fator de proteção, essa rede de proteção, né? O fortalecimento do vínculo familiar é essencial, né? A pandemia também nos trouxe grande aprendizado, né? Ou seja, nós ouvimos tanto, fica em casa, e fica em casa o quê? Relacionado à família, ao estreitamento familiar, à interação da família. Precisamos estar cada vez mais unidos para saber ouvir, para poder formar o vínculo social mais forte, estável, saudável, né? A família é o primeiro nível de socialização do indivíduo, né? A primeira instituição divina que precisa ser preconizada. Como é que você está com sua família? Você conversa com sua família, você conversa com seus filhos? Isso é importante tanto para a sua saúde mental e quanto para deles também. E quando nós estamos próximos, é mais fácil de nós identificarmos essas situações, né? Então, assim, a família, o fortalecimento desse vínculo é um fator protetivo para essas questões também, né? Então, assim, um vínculo precário, instável, são fortes fatores de risco para a questão dessa decadência. Então, precisamos, né, perceber essas questões de desesperanças, né? Acho que a vida não vale a pena, né? Pessoas que falam isso. Minha família, né, se sentiria melhor sem mim, né? Se eu existir ou não existir, isso não faz sentido. Eu não gosto mais de fazer o que eu gostava antes. Eu não aguento mais, né? Eu não vejo saída. Eu preferia não estar vivo, né? Eu só ando pensando besteira. Isso são sinais que as pessoas dão que estão precisando de ajuda. E essa ajuda precisa ser eficaz, né? Então, os sinais, muitas das vezes, são sutis, mas precisam ser observados com um melhor fator, né? Pessoas tímidas, né? Às vezes não quer, às vezes, falar, não quer, mas o outro, ele pode chegar mais próximo, estimular essa conversa, estimular esse diálogo, né? Todos esses fatores onde Jesus andava, onde Jesus estava, era através de diálogo, através de parábolas, então ele ensinava. Então isso nos mostra que o poder do diálogo ele pode resolver muitas questões familiares para não chegar até o ponto dessa questão depressiva. Aí se caso chegar, nós temos recursos para poder lidar com essas situações. Então, meus amados, e todos que estão me ouvindo, né, se você apresenta algum tipo de sintomas, ou você percebe que o outro está, né, nessas questões que se adequam à depressiva, acredita que isso está atrapalhando as suas atividades e comprometendo, assim, a sua qualidade de vida, peça ajuda, busque ajuda, né? Se não tratada efetivamente a depressão, ela pode progredir, né, para algo mais grave, né? E aí, às vezes, nós não podemos esperar também pedir socorro, né? Ou seja, estar em uma situação que não tem mais jeito, muitas pessoas pensam desse modo.
mas precisamos a cada dia olhar com atenção, né? Essas questões sutis, essas falas, né? E estar mais perto, né? Os comportamentos, né, dessas pessoas mudam. E se a pessoa está mais próxima, é mais fácil de você lidar, de você conversar, de você estar ali intervindo. Então, se você está enfrentando a depressão, né, e já está querendo desistir de você mesma, eu quero te dizer, você não precisa passar por essa situação sozinho, né? Eu sei que é muito doloroso, e só quem passa por isso sabe, quem já passou por isso sabe, né? Mas nesse momento, né, se você talvez não está encontrando uma saída, eu te digo francamente, existe uma saída, né? Não tenha vergonha de procurar ajuda, né? Precisamos a cada dia fortalecer essa dinâmica e falar mais sobre esse assunto, né? Porque quando nós preservamos a nossa saúde mental, estamos cuidando de vidas. Porque quando estamos bem, a nossa tendência é fazer bem, né? Sendo assim, um cuidado é refletido no outro. E quando nós nos referimos à prevenção da vida, estamos também nos referindo a salvar vidas. E quando nós estamos aqui, é um exemplo, né? A nossa irmã ela já passou por um quadro depressivo e hoje ela está sendo esse instrumento para mudar a vida de outras pessoas também. E para mostrar que existe outra saída. Não é só falar por falar. Ela é, né, a nossa irmã aqui, é um exemplo vivo que existe outra saída, né? Que venhamos ser um instrumento no combate a esse problema tão devastador que afeta o mundo inteiro, né? Porque toda vida ela importa e precisamos a cada dia não esquecer que precisamos olhar para essas três dimensões da nossa vida: corpo, alma e o espírito. Precisamos cuidar da nossa alimentação, né? Porque tem a alimentação também que favorece a questão depressiva. Temos que cuidar da nossa mente, né? O que nós estamos vendo, onde nós estamos indo, né? Esse momento maravilhoso que estamos aqui, né? Pessoas também que irão assistir, eu creio que também serão edificadas. Precisamos também cuidar da nossa espiritualidade, porque faz parte da nossa vida. Precisamos lembrar que o propósito de vida está relacionado a esse fator da espiritualidade, né? Então, assim, esse tema é de suma relevância ser tratado. E é um assunto que eu tenho prazer em falar, porque precisamos falar sobre a depressão, né? Porque acomete muitas pessoas, essa dor invisível. E por ser invisível, é que causa mais essa angústia. Mas existem caminhos para poder superar essa dor tão árdua e invisível que muitas pessoas estão vivenciando. E nós, como instrumento de Deus, estamos aqui para poder fazer valer isso acontecer. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que palavra linda. A gente fala, eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui, porque talvez nosso tempo esteja estourando, mas durante esse período aí, esse mês, foi um mês muito difícil para mim. E se reconhecer é importante. Eu senti nos últimos dias sintomas de que eu estava querendo entrar em depressão de novo, devido a estresses, alguns desapontamentos, mas que as pessoas não têm culpa, porque a mente da gente faz a gente pensar e ela faz a gente acreditar, né? Sim. E eu tive que parar com algumas coisas que eu estava fazendo para que eu pudesse ter esse tempo de descanso e pedir ajuda. E aí é lógico, Sim. né?
conversei com a minha pastora, fui lá, conversei com ela e busquei uma ajuda. E as pessoas, eu tô me expondo e eu sei que muitas pessoas têm vergonha de falar. Eu poderia falar que, nossa, eu nunca mais caí na depressão, eu estaria mentindo. Porque a depressão, ela é silenciosa e ela vem e volta se a gente não... E se a gente não souber cuidar, ela só piora, né? Verdade. E E, quando eu relutei muito para falar sobre depressão no IG, porque é um tema muito difícil das pessoas evangélicas tratar, e até porque eu sabia sim, que não ia ser muito fácil para mim, porque é um tema que a gente sofre repressão, retaliação de todos os lados quando vem, e eu senti muito isso esse mês. Muito. imagino. De hoje eu falei para Rafa, ai, graças a Deus tá acabando, porque vem o peso, sabe, assim, pra Sim, gente. sim, sim, E eu, sim. emocionalmente, espiritualmente, estou muito cansada e passando por algumas situações que estão mexendo com o meu emocional. E então a gente precisa entender isso e buscar ajuda. E o que eu hoje vejo é até de ontem uma pessoa me chamou no meu WhatsApp dos grupos que eu tenho e falou que estava precisando de ajuda. A gente fala, só que eu não sou, né, especialista e eu falo o que eu vivi, o que eu vivo. E aí eu falei para a pessoa, não se isole. E ela disse para mim, é tudo que eu quero é se isolar. E infelizmente esse é um dos sintomas, né? Eu, Sim, nesses dias que sim. eu comecei a não ficar bem, as meninas que me conhecem, eu comecei a ficar mais quieta. Porque a gente não quer falar, mas é importante falar. Sim, O simples verdade. fato de eu ter ido falar com a minha pastora e falar que eu estava sentindo tudo aquilo que estava me incomodando, me angustiando, já me ajudou. Eu já dei uma melhorada. E outra coisa é abrir mão daquilo que tu não tá dando conta nesse momento. Não é vergonhoso, Sim. né? E às vezes, Reconhecer os seus limites. exatamente. E às vezes as pessoas elas ficam doentes porque elas querem fazer, 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 não querem pedir ajuda, não querem abrir mão, né? Hoje eu entendo isso e é bem mais fácil para mim lidar, né, com as situações. Então é isso que eu queria deixar aqui também, né? Porque apesar, não é porque eu tô me expondo, porque nos grupos eu contei um pouco do que eu passei nesses tempos, eu terminei hoje no grupo, e se expor não é fácil. E cada vez que eu gravava um áudio, teve uns 2 ou 3 dias que eu não consegui gravar, porque ler aquilo ali me incomodava, me doía, e eu não consegui falar no áudio, eu só coloquei o texto no grupo, porque eu não conseguia. Então, não foi fácil para mim. Foi difícil Entendi. e mexeu com as minhas emoções. E a Sim, minha sim. família sofreu com isso. Pra você ter uma ideia, na primeira semana, a minha filha levou um tombo, uma queda no banheiro, e no outro dia eu levei, nós duas. E feio, tombos feio que a gente poderia ter, né? E eu vejo isso como uma repressão. Meu esposo começou a ter sintomas de ansiedade, de crise de pânico, de estresse, de ter que ficar alguns dias fora, tudo durante esse período. E eu comecei a ter minhas emoções mexidas, então não é um tema fácil de se tratar. Mas Não. quando decidi, né, eu sabia que não ia ser fácil, mas que era importante, porque a gente vê muitas pessoas sofrendo com esse mal e não conseguindo ajuda, né? Verdade. Então, esse é o Verdade. objetivo de eu ter trazido, é, de tudo que eu passei esse mês. Se eu tiver conseguido ajudar uma vida, eu tô feliz. Que eu Muito não tô aqui forte. por números, não tô aqui para ganhar seguidores, eu não tô aqui para ficar famosa. Esse não é meu objetivo. As meninas sabem quanto para mim foi relutante fazer live aqui, quem me conhece. Eu até tinha um projeto com a Rafa e as outras meninas de live das improváveis e nós demos uma parada, até devido por eu não estar muito legal. Aparecer não é o meu objetivo sempre foi levar a palavra de Deus e é através da palavra que eu consegui também encontrar cura. Então, que a gente Aleluia. entenda, o objetivo de eu fazer essa série, de eu procurar pessoas que têm entendimento mesmo, é ajudar, né? Ajudar, pelo menos que as pessoas entendam o que é, como
procurar ajuda. E se eu alcancei Verdade. uma vida, eu consegui ajudar uma pessoa nesse mês todo, eu tô feliz. Aleluia. É o mais Amém. válido, porque toda a vida importa. E esse Amém. cuidado, ele deve ser diário, né? Esse cuidado deve ser a diário. Como eu me alimento todos os dias, eu preciso me alimentar também emocionalmente todos os dias. É lutar todos os dias, né? E a gente Exatamente. adquirir novas habilidades de enfrentamento todos os dias para a gente poder lidar com as adversidades. Sim, amém. É, tem gente ali falando, você venceu. É, não é fácil, mas eu venci. E até hoje a Rafa falou, acabou, né? Eu falei, não, ainda tem mais uma, mas vai acabar e vai ser para honra e glória do Senhor, porque é pro Senhor, não é para mim. Amém. E eu sei que vidas foram tocadas, eu recebi pessoas falando, pedindo ajuda, pessoas, né? Eu sei que a gente fez a diferença de alguma forma. É, não é a gente, na verdade, né? É Deus nos usando para que Verdade. a gente Através de possa fazer a Deus. diferença. diferença. E esse é Nós o somos só um objetivo. instrumento. É só o Nós somos só um instrumento. instrumento Só nas somos mãos do nosso instrumento. Abba. Amém. Valdelite, muito, muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por esse coração disposto. É, também as pessoas não sabem o trabalho que é para a gente fazer tudo isso aqui. Nós já estamos É combinado essa verdade. live há mais de um mês, né? Foi. Mais de um mês agendada, marcada, as coisas não é do dia para a noite. Eu costumo, até por eu ser muito chata com organização, eu acabo sofrendo mais. Porque eu gosto de tudo muito Imagina. antes, preparado antes, então as pessoas, né, não entendem como é tudo esse trabalho. Mas eu É fico verdade. feliz pelo seu sim, gratidão pela tua vida, né? Quero agradecer que por você ter se disposto, mesmo não me conhecendo, sendo por uma indicação da Rafaela. Quando eu disse que a Rafa tinha te indicado, você na hora falou: não, vamos sim, só deixa eu ver minha agenda, me diz os dias disponíveis e aceitou. Hoje a gente pode ser abençoado com tudo que você falou. Que Deus abençoe Amém. sua vida, sua casa, sua família, seu Amém. ministério, teu trabalho. Sei que você tem um trabalho lindo aí também, faz algo lindo aí na tua profissão. Então que Deus te abençoe, né? E que vidas possam ser transformadas através da sua também. Muito obrigada. Amém. Amém? Amém. Gostaria de Amém. Glória a estar Deus. abençoando a vida dessas mulheres e homens, porque eu vi homens aqui também que estão aqui conosco. E a live vai ficar salva, gente. Se vocês não tiverem assistido tudo, podem estar assistindo, podem estar compartilhando com pessoas que vocês sabem que precisam de uma palavra dessa. Né? Que todas vocês também possam ser instrumentos, né? Na vida de alguém que precisa. Amém? Amém. Foi um prazer. Estamos aqui para poder propagar esse reino, né? Deus Amém. abençoe a Obrigada. todos. Amém. Obrigada, Val. Amém. Opa, aleluia. Acho que ficou faltando só você orar, Val. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e te engrandecemos pela Aleluia. tua presença, Senhor, que é real em nosso viver. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa live, Senhor, que foram, meu Senhor, já ministradas, essa de hoje. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Porque como tua filha falou, Pai, não é algo, Senhor, de qualquer jeito, né? Através dos bastidores, Senhor, tem a oração, tem a intercessão, né? Tem um jejum, algo tudo preparado, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, toma a tua filha que está à frente, Senhor, desse trabalho. Continua, Senhor, fortalecendo, continua ajudando a tua filha, Pai, nesse ministério. Nos abençoa, Senhor, toma todos aqueles, meu Senhor, que puderam assistir, todos que irão assistir, para que venham ser tocados pelo teu Espírito Santo, para que venham ser tocados, meu Senhor, no que eles precisam, Senhor, nos que eles necessitam,
para eles mesmos ser ajudados e poder ajudar as outras pessoas que estão passando por essa situação. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo e nós te louvamos. E dizer, Senhor, que nós te amamos. Muito obrigado pela tua presença, que é real em nosso viver. E nós estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que te apraz, fazer a tua vontade nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Val. Deus abençoe. Por Obrigada. nada, minha amada. Amém. Amém. Deus abençoe todas que estiveram conosco aí. Amém. Amém.